Olá, viajantes! Nós vamos começar agora uma nova série de vídeos falando sobre os diferentes tipos de hospedagem, o que é essencial na hora de escolher a opção perfeita para o seu roteiro. Vamos lá? Não existe e talvez nunca exista um padrão mundial que possa definir as diferentes categorias de uma hospedagem. Isso se deve muito porque cada uma está inserida num contexto ambiental, sociocultural, político e econômico diferente. Hoje a gente vai começar falando sobre as pousadas, que tem um significado diferente aqui no Brasil do que no resto do mundo, mas que são a opção perfeita para destinos menorzinhos ou até quando você não quer ficar naquele hotelzão com um monte de gente. No conhecimento popular, as pousadas, elas remetem a hospedagem simples, com custos mais acessíveis, poucas opções de lazer internamente, mas isso não é uma verdade. Aqui no Brasil existem destinos que vendem pousadas de luxo, com diárias altíssimas, que eu vou dar alguns exemplos um pouco mais na frente aqui nesse vídeo, mas que quebram esse conceito que até então muita gente tem sobre esse tipo de hospedagem. Em outro vídeo eu falei sobre o SB Class, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Hospedagem, que foi estabelecido pelo Ministério do Turismo, e ele determina algumas regrinhas, alguns parâmetros para que os empreendimentos se enquadrem na categoria de pousadas. Entre eles, a gente vai falar sobre os serviços de alimentação, o que tem que ter na acomodação, o que a pousada tem que servir, entre outros. Vamos começar falando sobre as pousadas de 1 e 2 estrelas, que falam da referência básica de uma pousada e quais são os serviços mínimos que ela tem que ter. O Ministério também determina que esses empreendimentos tenham que ter uma recepção com um funcionamento de pelo menos 12 horas, estacionamento, troca de roupa de cama e banho em dias alternados e serviço de café da manhã. Mas você que já viajou e ficou em alguma outra pousada sabe bem que algumas não funcionam assim. Tem serviços mais restritos e até serviços mais ampliados. Outro detalhe também importante são que essas pousadas podem ter categorias. Isso mesmo, ou seja, algumas podem ter 1, 2, 3, 4 e até 5 estrelas. E o que diferencia essas estrelas são os serviços que ela está oferecendo. Vamos pensar em uma por uma para vocês entenderem melhor como que elas se diferem. Quando a gente fala de pousadas de 1 e 2 estrelas, a diferença básica é que a de 2 estrelas, ela essencialmente precisa aceitar mais de uma forma de pagamento. Então, a pousada de 1 estrela, ela pode aceitar apenas dinheiro ou só cartão de débito, enquanto a pousada de 2 estrelas, ela precisa necessariamente aceitar o pagamento com cartão de crédito também. Já quando a gente vai para a categoria de 3 estrelas, que envolve a maioria das pousadas que tem aqui no Brasil, elas aumentam os seus serviços. Então a gente precisa ter guarda-volume para hóspedes, berço sob solicitação. Então, para as famílias que vão com crianças e querem acomodá-las melhor num bercinho, a pousada tem que oferecer trocas de enxoval diárias, ou seja, a camareira vai lá e troca sua roupa de cama e banho todos os dias. E também o ambiente da pousada precisa oferecer um local para refeições além do café da manhã, tendo um restaurante e mesmo um bar. Um exemplo muito bacana desse tipo de pousada é a pousada Murici, na cidade de Barreirinhas, porta de entrada dos Lençóis Maranhenses. Eu já pude me hospedar nessa pousada e ela é uma delícia. Mas quem for para lá vai perceber que ela oferece muito além disso. Não só todos esses itens que eu acabei de falar, mas ela também tem um complexo de entretenimento maior. Isso faz com que os hóspedes se sintam muito aconchegados e ela fica localizada na beira do Rio Preguiças, que tem uma vista e um pôr do sol delicioso que você pode curtir tomando uma cervejinha, fazendo uma refeição bacana, naquele ambiente maravilhoso, relaxante, num dos lugares mais lindos do Brasil. Na categoria de pousadas de 4 estrelas, a recepção do estabelecimento precisa funcionar 24 horas. Ou seja, a qualquer momento que você precisar de assistência, tem que ter alguém ali no balcão para te atender. É preciso também ter um ambiente em formato de copa para as mamães e os papais poderem preparar as refeições dos bebês quando eles quiserem, e serviço de quarto para trazer refeições na unidade habitacional do hóspede ou algum serviço que ele queira pela equipe do hotel. Por incrível que pareça, só nessa categoria que se torna obrigatória a colocação de internet
nas áreas sociais da pousada, ou seja, até então não era uma obrigação para o estabelecimento oferecer o Wi-Fi para os hóspedes. A televisão também é obrigatória aqui em todas as unidades, mas em rede aberta. As instalações da pousada precisam oferecer também uma série de lugares para a molecada se divertir. E o mais impressionante é que os quartos aqui nessa categoria vão ter a obrigatoriedade de oferecer aqueles shampoozinhos e condicionador para os seus hóspedes. O exemplo que eu vou trazer nessa categoria é a pousada Arte da Natureza, em Bonito, porta de entrada do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Além de linda, ela tem valores bacanas o ano inteiro e oferece serviços de primeira. E enfim, chegando nas pousadas de 5 estrelas, os quartos aqui eles têm a obrigatoriedade de apresentar, de oferecer para os seus hóspedes os cofres. Isso mesmo, um espaço para que ele guarde os seus bens e pertences de valor dentro do quarto. Também é preciso oferecer secador de cabelo. Muitas meninas e alguns meninos gostam muito de quando as pousadas, os hotéis oferecem esse aparelho dentro dos quartos, e pelo Ministério do Turismo, para uma pousada se enquadrar em 5 estrelas, ela tem que ter isso dentro do quarto dela. A televisão aqui nos quartos, ela precisa também oferecer pacote de sinais por assinatura. Então a rede aberta já não é possível, eles precisam incrementar o entretenimento do hóspede, então toda TV que tiver dentro do quarto tem que ter rede de canais assinados. Já o ambiente geral da pousada precisa ter piscina. Muitas outras pousadas com categorias inferiores já oferecem, porque afinal todo mundo gosta de uma piscininha, né? Mas no Ministério do Turismo, só nas pousadas de 5 estrelas ela se torna obrigatória para se enquadrar nessa categoria. E por fim, mas não menos importante, a cozinha da pousada precisa oferecer para os seus hóspedes dietas especiais para pessoas com restrições alimentares. Diabéticos, veganos, vegetarianos, intolerantes à lactose e assim por diante. 2 exemplos que se encaixam muito bem nessa categoria é a pousada Estrela d'Água em Porto Seguro, que é um arraso. E ela é tão diferente daquele cenário porque todo mundo tem uma impressão de Porto Seguro muito voltada aos formandos de terceiro ano, mas aquela pousada é um retiro, é um luxo e vale muito a pena. E óbvio, as opções disponíveis em Fernando de Noronha, como a Pousada Maravilha, que é realmente maravilhosa. Muitos destinos aqui no Brasil podem oferecer para você pousadas em diferentes categorias. Um deles, que eu posso dar como exemplo, é Porto de Galinhas. Porto de Galinhas tem uma rede hoteleira muito ampla, desde pousadas muito simples até estabelecimentos de altíssimo padrão. Pipa, no Rio Grande do Norte, vizinha ali de Natal, também oferece várias pousadas de diferentes categorias e você pode enquadrar no seu bolso, na sua preferência, no que vale a pena de verdade para você na hora de se hospedar numa pousada. E aí, no fim de tudo, você deve estar lembrando das pousadas que já visitou e coisas de 5 estrelas que viu em 3 estrelas e de 3 estrelas que viu em 5 estrelas. Realmente, a gente não tem essa definição demarcada, muito bem delimitada, e muitas pousadas não seguem. O importante é você ter uma ideia básica do que uma categoria 3 estrelas te oferece, uma categoria 2 estrelas te oferece, uma categoria 5 estrelas te oferece, para você ter certeza que na hora que tá pagando aquela diária, ela tá coerente com os serviços que estão sendo oferecidos. Nos próximos episódios, eu vou falar sobre hotéis, resorts, Airbnb e hostels. Não perde. Tchau, tchau!